Seja bem-vindo ao meu canal Teologia Revestida, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Bíblia. Bíblia mesmo. Estou aqui com a minha Bíblia. A gente vai falar que a Bíblia ela não é para você ficar só na sua estante, mas a Bíblia é para ler. E para começar, vou já com essa pergunta logo. Qual é o lugar que a Bíblia tem tomado na sua vida? Ela está só parada lá num canto, lá do seu quarto, lá do seu escritório? Ou talvez você tenha desistido de Bíblia física e tem só no aplicativo do seu celular, e o celular já está até recomendando de você desinstalar o aplicativo porque já tem tanto tempo que você não abre que ainda está colocando para logar a conta lá. Ou você fala que a Bíblia... Isso pode ser simultâneo. Você fala que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é importante, ela é tudo isso que a gente já sabe. Só que você mesmo não conhece o que a Bíblia fala. Isso é muito perigoso porque muitas dessas pessoas que falam isso, às vezes elas vão se encontrar com uma pessoa que não acredita na Bíblia, um ateu que já leu a Bíblia, e ele vai falar sobre Bíblia com essa pessoa vai travar. É importante a gente ser coerente com aquilo que a gente fala. Bem, e às vezes a gente até lê a Bíblia, só que eu estou aqui no meu devocional, eu pego, leio um capítulo, leio 2 capítulos, leio 3 capítulos, a quantidade não importa. Só que eu esqueço do papel e do poder que a palavra de Deus tem para formar as nossas vidas. Uma metáfora que eu nunca tinha parado para prestar muita atenção, que é que Ezequias, ou melhor, o profeta Ezequiel e João repete lá no Apocalipse, que a palavra de Deus ela é como um rolo, que no caso eles não falam isso, né? Mas tipo, eles recebem um rolo que quando eles comem desce um gosto amargo, que é falado que é a palavra de Deus. E isso é muito profundo pra gente falar sobre a Bíblia. Por quê? Porque, primeira coisa, a Bíblia ela não vai ser sempre confortável pra gente. Isso é natural, porque ela não é concebível da nossa cabeça. A gente só vai concordar com tudo, ou concordar, tipo, mas a gente vai concordar e achar aquilo confortável pra gente com aquilo que a gente já escreve, com aquilo que a gente fala. Mas se a gente for pensar em algo que é divino, isso não vai ser confortável, 100% confortável pra mim. Então ela vai descer com um gosto amargo. E outra coisa é que ela é tratada como um alimento. E quando você não se alimenta, você não vai, tipo, por um bom tempo, né? Você não vai estar com pleno funcionamento do corpo. Seus órgãos não vão funcionar 100%, porque você depende de alimento. Isso é importante também para entender que a Bíblia ela não é uma coisa para você levar só para a igreja. A Bíblia tem que ser alimento diário. Isso é dia após dia. Você acorda, faz o seu devocional. Ou não precisa ser quando você acordar. Você pode ler mais tarde, você pode ler até de noite. Desde que não seja aquela coisa corrida. Eu pego um dia que o meu tempo de tela lá no Instagram tá 3 horas e eu deixo 15 minutos para fazer a minha leitura da Bíblia. Isso é um problema que muitas vezes a gente tem, que é falta de prioridade da leitura da palavra. Mas esses são os pontos assim, mais introdutórios para fazer uma reflexão. Mas por que eu estou falando sobre Bíblia mesmo? Já chego já assim... O que a Bíblia é? Para a gente entender isso, a gente tem que falar primeiro sobre Deus. Se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Deus se revela. E é Deus que se revela.
a Bíblia não é uma palavra dos homens sobre o que eles acham de Deus, mas é o próprio Deus se revelando. E isso ele faz de diferentes formas, a gente vai falar sobre isso depois. Não é só através daquilo que ele fala em alguns momentos na Bíblia, mas ele também se revela através de falas de homens. Mas não é um empreendimento humano. Por isso que não é uma revelação dos homens sobre Deus, mas é uma revelação de Deus. E ele revela aquilo que ele quer revelar sobre ele. Isso é simples. Então, por que ele se revela? Porque ele poderia simplesmente, não vou me revelar não. Ser humano, muito pequeno, não quero me revelar não. Ele poderia fazer isso. Mas por que ele não faz isso? Porque Deus, ele é um ser relacional. Isso é um ponto crucial para a gente pensar sobre tudo que Deus faz. Porque isso é enraizado no que a Bíblia fala. Porque a gente costuma entender a Bíblia, ainda mais nessa época dos versículos. Que você posta na sua bio do Instagram, você coloca um versículo. Posta uma foto que você achou legal, coloca um versículo. Você abre o versículo do dia lá na YouVersion e fala, legal, isso aqui eu gostei. Aí chega um outro dia, esse aqui não é instagramável, tá ligado? Só que a gente perde de vista que essa Bíblia, a Bíblia é a revelação de Deus, ela não são versículos, mas versículos, cada um separado. Mas ela, como um todo, conta uma grande história, que começa lá no Éden, que termina na Nova Jerusalém, que passa por esse processo de redenção. E que no meio desse processo, como o grande redentor, temos Jesus Cristo. Para entender sobre esse Deus relacional que eu falei, a gente tem que voltar para essa grande história. Porque lá no Éden, Deus cria o homem. E ao contrário do que era nas outras religiões lá da região onde os hebreus viviam, não eram deuses. Os deuses lá, eles eram deuses que criavam os humanos para satisfazer os seus desejos, porque eles precisavam disso. Então, a galera, os súditos desse Deus, os servos desse Deus, eles davam seus sacrifícios e satisfaziam a vontade dos deuses e pediam para que eles abençoassem eles na plantação, ou para dar mais filhos, ou alguma coisa assim. E aí, esse Deus respondia e eles ficavam nessa. No caso de Israel, no caso de muitas dessas nações, eram vários deuses. Depois eu posso falar sobre Israel, porque que eram vários deuses, embora não sejam, mas é meio confuso de falar isso, mas depois eu posso falar. Que eram vários deuses, então o Deus que estivesse dando certo, se estivesse dando sacrifício, e o Deus da chuva estava mandando chuva, então você iria começar a adorar esse Deus da chuva. Se ele começasse a diminuir o rendimento, ia passar para outro Deus, e é isso. Só que o Deus de Israel, ele é diferente, é diferenciado, porque ele cria o ser humano, mas ele quer se relacionar diretamente com ele. Lá na narrativa de Gênesis, fala que ele todos os dias ele ia até o jardim para conversar com Adão e Eva. E ele também lhes deu responsabilidades. Ele chamou Adão e Eva para governarem o mundo juntamente com ele, para serem reis e sacerdotes daquele lugar. Isso é algo de outro mundo pra gente que está aqui hoje, mas era a realidade de Adão e Eva. E o que é que muda isso? O pecado entra. E é meio que, para você que está lendo essa história, meio que um baque. Como é que eles estavam nessa maravilha toda e eles simplesmente largaram mão? E é isso que às vezes a gente pergunta, né?
Por que eu tenho que pagar por isso? Mas a gente tava lá. Isso é uma questão extremamente complicada, que tem muita gente que fala muita coisa. Mas a gente tava lá, de alguma forma a gente tava lá. Seja, tem duas grandes linhas de resposta para falar como a gente tava lá. Uma que a gente tava lá através da semente, através que essa é a nossa natureza, que Adão, a semente estava em Adão, passou para os seus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. E nós estávamos lá. Essa é uma alternativa. E a outra é que eles nos representam. No sentido de que, naquela época, o rei, ele era o que o rei decidia, o povo juntamente decidia. Se você vai ver principalmente, sei lá, no Egito com Faraó, ou na Mesopotâmia, tinha muito essa noção no mundo antigo de que o que o rei decide é o que toda a nação decide. Cada camponês, nobre, todo mundo decide juntamente com ele. Mas mesmo assim você acha essas duas justificativas, não estou feliz com elas. A resposta que Paulo lá dá em Romanos é: da mesma forma em que o pecado entrou por um só homem, a salvação também entrou por um só homem. Então se você não estava lá para receber a culpa do pecado, você também não estava lá na cruz para receber a salvação do pecado em Jesus. Mas essa foi só um pequeno parêntese sobre essa questão. Mas enfim, o pecado entra no mundo. Se o pecado entra no mundo, e aí Deus, ele é um ser relacional, e simplesmente Adão e Eva pulam do barco. Aí você pode pensar, provavelmente muitos de nós faríamos isso, mas largaríamos mão também. Se eles não querem eu, tô de boa, eu sou Deus, não preciso de ninguém, ele realmente não precisa, e vamos seguir adiante, vamos deixar eles aí. Só que essa não é a narrativa bíblica. Nós vemos um esforço constante de Deus reatar essa relação que ele tem com a raça humana. Isso desde muito cedo. Desde Abel. Ele está querendo, desde Abel, desde Sete, desde Noé, desde Abraão. E o chamado de Abraão, ele é muito importante para isso. Por quê? Porque ele chama, a partir de Abraão, uma nação. Essa nação, ela é chamada para ser luz para as outras nações, que é cumprido plenamente em Cristo, que é isso, esse espalhamento do que é a ordem que foi perdida no Éden, mas que está sendo restaurada, e que Deus está chamando o seu povo para isso, para contaminar o mundo com o amor de Deus, com a ordem divina. Só que o povo tá nessa, né? Tá Abraão, cai ali, cai aqui. Aí os filhos dele caem outra vez ali, outra vez lá. E fica nessa. Todo mundo, a gente vai ver, será que agora vai dar tudo certo? E aí ele dá uma vacilada ali. E assim vai por todo o Antigo Testamento. E será que não tem solução? Será que a gente tá fadado ao fracasso? Não. E esse não, ele é dado por Jesus. A esperança, já havia uma esperança entre os profetas e entre o povo de que haveria alguém que tomaria os pecados do povo e começaria esse reino. E esse reino que seria de plena comunhão com Deus. Reatar esse relacionamento. E Jesus, ele vem, ele encarna, ele toma esse lugar para a salvação do mundo todo. E quando ele renasce, quando ele ressuscita depois de morrer, ele traz a vida. Ele realmente vivifica o que estava perdido. Ele começa
um novo reino. E o Deus que tem toda essa história, todo esse segmento para se relacionar, para tornar o mundo como ele era lá no passado, esse Deus ele decide. Assim como eu me revelei a Abraão, assim como eu me revelei a Moisés, assim como eu revelei a Elias, assim como eu me revelei a Isaías, e muitas vezes através desses eu vou passar isso para o povo todo. E como é que ele faz isso? Através daqui. E Deus ele tem uma preocupação muito grande com a liberdade. Lá desde o Éden, a gente pode pensar, por que Deus foi criar um povo, foi criar Adão e Eva, se ele já sabia que eles iam pecar? Deus queria se relacionar. Ele cria Adão e Eva. Só que ele não podia prendê-los. Porque se ele criasse Adão e Eva sem a possibilidade de negar a ele, isso seria uma prisão. E onde há prisão não há amor. Isso se reflete na revelação dele. Porque ele quer nos levar para esse novo Éden. Só que para esse novo Éden, a gente tem que aceitar isso. Ele não vai nos colocar lá em uma prisão. A gente tem que aceitar que esse Deus, ele é o meu Deus. E eu quero estar por toda a eternidade com ele. E como ele faz isso? Através da revelação de si mesmo. Tem um texto, lá em Deuteronômio 6:8, que ele mostra um pouco desse caráter da revelação de Deus. Que ela mostra ao povo e aos outros povos sobre a grandeza e a maravilha de Deus e das suas leis. Em Deuteronômio 4, do 6-8, fala assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? E olha isso. É através dessa lei, que é uma parte da revelação de Deus escrita, ele revela aos outros povos sobre a maravilha de quem ele é. E isso é convencimento. Então a revelação, ela nos revela sobre quem Deus é com medida de convencimento. Tudo isso não é só uma obra humana. Isso tem obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo para nos convencer disso. E como é que a Bíblia revela de Deus? Falar que como? Tipo, de que maneiras ela revela Deus? Ela pode revelar, como eu já falei, através da própria fala de Deus. Existe um momento que ele fala: assim diz o Senhor. Ele fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aquilo ali é a palavra de Deus. Às vezes, ele vai se revelar através de ações divinas. Através de milagres que ele faz. Através de diversas ações, atos grandiosos, grandes sinais que ele faz durante toda a história bíblica, que revelam sobre quem ele é. Ele também vai falar através de canções. Até por canções. A gente tem Salmos, que é um grande exemplo disso, de canções humanas para Deus. Elas nos revelam sobre quem é Deus e sobre como ele age no ser humano. E Deus às vezes também é revelado nas Escrituras até pela ausência, entre aspas, né? Porque Deus não se ausenta nunca. Mas a presença dele não é valorizada. Como, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18. Lá é um momento onde Deus se revela através da maldade humana. Porque onde Deus não está, onde a maldade humana é visivelmente sentida, nós podemos entender por que Deus é tão bom. Por que o que Deus fala é verdade.
quando a gente vê o contrário sendo mostrado. E o que é que a Bíblia revela sobre Deus? A gente tem muitas coisas. São 66 livros, 1189 capítulos, milhares de versículos. O que Deus revela sobre Ele na Bíblia? Muitas, muitas, muitas coisas. A gente precisa citar algumas. Ele revela que Ele é misericordioso. Ele revela que Ele ama a ordem. Ele revela sobre a sua justiça. Ele revela sobre o seu aspecto de relação. Que Ele quer se relacionar com sua criação. E quando a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo os capítulos, a gente vê. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus não é isso, Deus não é aquilo. Isso é um prosseguimento que a gente vai tendo quando a gente vai lendo a Bíblia, que a cada dia nós vamos aprendendo coisas novas, sabe? Deus nunca vai chegar em um ponto que a gente vai falar Deus é isso, 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 isso e pronto. Não, Deus vai estar sempre se revelando. Isso é essencial para a gente entender. Isso é sobre a leitura da palavra, é que a leitura da palavra não é simplesmente individual. A leitura da palavra, ela é também revelação hoje. Não a revelação no sentido de que Deus falou para mim, eu falo isso como norma infalível para todo mundo. Mas Deus desvela as verdades que estão na Escritura através do Espírito Santo. Porque a gente pode ter um conhecimento puramente teórico sobre a Bíblia. Um ateu pode saber muito sobre a Bíblia, mas se não for o Espírito Santo, esse conhecimento é vão. É um conhecimento que não traz vida. Mas o Espírito Santo está nos guiando nesse processo, ali a vida. Porque é o Espírito Santo que traz essa vida sobre nós. A gente tem que entender isso. A gente tem que chamar o Espírito Santo para nos ajudar na nossa leitura. Mas é claro que essa não é uma defesa para se manter em uma preguiça. Uma preguiça intelectual. Por quê? Se a gente ama a Bíblia, a gente vai buscar conhecer cada vez mais sobre ela. Tudo que todo mundo falar, a gente vai, claro, a gente não vai ouvir e falar isso simplesmente sem passar por um filtro, mas a gente vai buscar aprender. A gente vai ler através de livros, de pregadores que falam sobre a Bíblia, que falam sobre textos. A gente vai estar sempre buscando novas descobertas na palavra de Deus. E é importante a gente deixar essa nominalidade. Nominalidade em falar que a gente ama a Deus. Deus é top. Deus. E isso, nossa. Mas a gente deixa a nossa Bíblia lá no canto. A gente não quer conhecer sobre ele nas Escrituras. Ou a gente fala, não, a Bíblia, como eu já falei lá no início, a Bíblia é isso. A Bíblia é top, top. Mas a gente não se preocupa, a gente até lê a Bíblia, mas a gente deixa ela jogada, tipo, de qualquer jeito, lê de qualquer jeito, sabe? A Bíblia é a revelação de Deus, mas é a revelação de Deus escrita em um livro. Tem diversos gêneros literários que os autores usaram diversas formas para expressar a revelação de Deus. E quando a gente conhece sobre esses gêneros, conhece sobre essas técnicas literárias, a gente vai ganhando profundidade nas Escrituras. Tanto para ser edificado, quanto para ensinar também, para pregar a palavra. É muito importante nós termos isso em mente quando a gente vai falar sobre Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é necessária todos os dias. Se nós amamos a Deus, nós amamos a Bíblia. E se nós amamos a Bíblia, nós vamos nos debruçar na Bíblia, nós vamos nos derramar perante ela em oração, em lágrimas, em estudo. Bem, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar hoje. Se você gostou, pode deixar o seu like, pode compartilhar para quem você sabe que vai gostar, pode se inscrever. Se você não assistiu os vídeos passados, assista, e para os próximos vídeos também. Comenta aí também se você tiver algum tema para sugerir, se você achou alguma coisa sobre esse episódio, pode escrever aí.
Eu vou agradecer muito. Bem, valeu.